Olá a todos. Hoje eu não venho fazer nenhuma análise tática, mas falar um pouco sobre um aspecto que eu considero bastante importante dentro do futebol. Meu último vídeo que eu postei, eu tinha falado sobre a final da Copa do Golfo aqui disputada entre Arábia Saudita e Bahrein, onde o Bahrein saiu vencedor. Essa final foi disputada na semana passada e o que me chamou a atenção foi que o treinador da seleção barenita, que é o português, que é de origem portuguesa, o Hélio de Souza, ele optou por fazer um revezamento ao longo de todos os jogos entre todos os atletas do Bahrein. Então, os 23 convocados, todos eles jogaram. O Bahrein deve ter disputado durante a competição talvez entre 4 a 6 jogos e em cada jogo tinha uma escalação diferente. Cada jogo tinha uma escalação diferente. Isso é interessante porque numa competição curta, qual é a principal reclamação? Que no final dessa competição, muitas vezes o atleta ele não tem tempo de se recuperar com jogos seguidos e num espaço tão curto ele não tem tempo de uma recuperação apropriada e acaba que as equipes chegam nos jogos mais decisivos, na semifinal e final, chegam com um desgaste muito grande. E quando há esse rodízio dentro do grupo de atletas que aconteceu aqui na seleção do Bahrein, é uma forma de se preservar a integridade dos atletas e, ao mesmo tempo que dá descanso para esses atletas, põe todos em estado de prontidão, põe todos em ritmo de jogo e sem que nenhum acumule um desgaste muito, muito excessivo. Só que isso aí é uma questão cultural e é esse o tema central que eu gostaria de trazer para o vídeo. Imagine um treinador de uma seleção brasileira, por exemplo, fazendo isso. Ele receberia muitas críticas, primeiro porque nós ainda somos, na cultura do futebol brasileiro, nós ainda somos muito apegados à questão de titular ou reserva. Determinado jogador é titular, determinado jogador é reserva. Muitas vezes a própria imprensa, quando vai cobrir um treinamento, ela fica confusa em qualquer mix que o treinador venha a fazer. Ele disse assim, não consegui identificar quem é o time titular, quem é o time reserva. Então, a principal acusação que esse treinador sofreria se acontecesse isso no Brasil seria da falta de convicção. Não tem convicção, então troca o time de um jogo para o outro, troca o time com tanta... enfim, de forma tão rápida assim, porque não tem convicção na escalação, seja de um determinado jogador, seja de outro. E a outra seria a acusação de não ter tempo de desenvolver com seus atletas o chamado entrosamento. Quanto à falta de convicção, o treinador ele caminha sempre numa linha tênue entre a convicção e a teimosia. Então, um passo além dessa linha, ele pode estar sendo teimoso, um passo atrás dessa linha, ele pode não demonstrar toda a convicção que se espera dessa profissão, dessa função de treinador. Certo? E quanto ao entrosamento, eu tenho um pensamento bem claro cada vez mais, e da maneira que o futebol caminha em termos de treinamento, principalmente, eu tenho bem claro que o entrosamento não se dá com o fulano e o Beltrano, o Joãozinho e o Pedrinho. Não, o entrosamento ele se dá dentro do setor. Então, o lateral direito ele tem que ter um entrosamento com o central pela direita, ou com o extrema pela direita, ou com o volante que marca, que joga por aquele lado. Isso aí é óbvio que envolve toda a mecânica do time, todo o funcionamento do time como sistema complexo e, evidentemente, passa pelo treinamento. Então, muitas vezes o jogador ele não é estimulado a treinar com diferentes atletas, com diferentes companheiros fazendo aquela mesma função, ele desenvolve um tipo de reação a sempre ter o mesmo companheiro do seu lado realizando a mesma função, seja os exemplos que eu falei há pouco, entre o zagueiro e um lateral, por exemplo, para ficar só num exemplo. E é óbvio que a partir do momento que há uma repetição, há um conhecimento maior, um entendimento, uma leitura melhor das características daquele jogador. Mas e quando aquele atleta, um deles, não pode atuar? Aí perde-se o chamado entrosamento. Então, na minha ótica, o entrosamento é algo que deve ser trabalhado durante os treinamentos
e evidenciando não só o nome do atleta, mas sim a função que ele exerce, Então, em determinado momento do jogo, se o extrema cai para mais próximo da linha lateral, dando amplitude, o lateral entrar pelo meio, é uma maneira de se jogar. Se o lateral busca mais o jogo próximo à linha e ele, lateral, é responsável por dar essa amplitude, que o extrema entre pelo meio, pode ser outro exemplo, pode ser outra maneira de se trabalhar, de se montar uma equipe. É evidenciado que fica mais, o que salta aos olhos é que o mais importante é o entendimento dessas funções, No momento que o lateral ou o extrema tiver total entendimento dessas funções, o nome do atleta que esteja na lateral ou que esteja fazendo o lado do campo naquele momento ali, vai ser secundário, porque essa equipe ela precisa sim chegar no momento do jogo, tendo trabalhado independente dos nomes, mas com as funções de cada peça bem definidas, bem claras, e quando o lateral assume determinada postura dentro de campo, que o extrema saiba o que fazer e vice-versa. Isso não vale só, evidentemente, não só para o lateral e para o extremo, vale para todas as outras posições do campo. Então eu penso que em competições curtas, esse rodízio de atletas, eu não sei se virá a ser um procedimento padrão a ser adotado, mas eu achei bastante interessante e justamente me chamou a atenção pelo fato de que isso acontecesse no Brasil. Não faltariam as mais diversas críticas para o profissional que assim fizesse. Tá bem? Esse é o tema que eu trago hoje para a nossa reflexão, desculpe. Tá? É o tema que eu trago hoje para a nossa reflexão e convido a todos a visitarem meu canal no YouTube também, o Entre Linhas, onde eu trago análises táticas e também vídeos onde eu trago para nós aqui alguns assuntos que são bastante pertinentes ao mundo do futebol. Tá certo? Obrigado pela atenção. Visitem o canal no YouTube Entre Linhas. Grande abraço a todos.